Esse é o vídeo mais importante que eu já fiz aqui no canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como analisar um fundo imobiliário, todos os números. Eu vou ensinar para vocês algumas ferramentas para que vocês consigam chegar numa decisão se comprar ou não um fundo imobiliário irá valer a pena para você, se é bom esse fundo imobiliário ou se não é para você investir. Então, chega de enrolação e vamos para o vídeo. Fala investidor, fala investidora, fala investidor iniciante. Para você que não me conhece, o intuito desse canal aqui é levar conhecimento para você aí cada vez melhor investir o seu dinheiro e o melhor, eu te ensino o que os outros querem te cobrar para ensinar. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo que muita gente vai ficar bravo com ele. Por quê? Porque eu vou te ensinar exatamente, na prática, como você analisar um fundo imobiliário. E chega da questão de você ter que assistir vídeo para você decidir se vale ou não a pena esse fundo imobiliário. Quando você assiste o vídeo, você escuta tanto opiniões positivas quanto opiniões negativas sobre esse fundo ou sobre algum determinado ativo. Então, no vídeo de hoje eu vou te ensinar para que você não precise mais depender de opiniões de outras pessoas e você mesmo ou você mesma consegue analisar e consiga chegar num ponto de entender se vale ou não a pena investir o seu dinheiro nesse fundo imobiliário. Então chega de enrolação, vamos para o vídeo. Para você que não sabe o que é fundo imobiliário, eu vou te explicar. Nada mais é que um fundo, que seria um caixa, tá? Uma pessoa, ela tinha vontade de comprar um prédio, porém ela não tinha o recurso total. E ela foi falando para algumas outras pessoas e ela conseguiu dinheiro para comprar esse prédio. E o que ele oferece para essas pessoas? Ele oferece parte do rendimento desses prédios. Então, se você comprou 10%, você vai receber 10% do rendimento mensal desse prédio. Se você tem 20%, você vai receber 20%. Se você tem 1%, você vai receber 1% do rendimento todos os meses daquele prédio, daquele edifício que foi comprado por aquele fundo. Então, nada mais é que o fundo imobiliário, um gestor, pessoas que investem para que esse gestor consiga comprar alguns imóveis e essas pessoas que investiram, proporcional à quantidade que eles investiram, eles têm um rendimento proporcional ao que eles investem, tá? Então, bem simples de você entender. Então, pega o seu papel e caneta e vamos lá para você marcar quais são os indicadores que você precisa acompanhar. E eu vou falar tudo para vocês aqui agora. Bom, o primeiro indicador que eu uso num fundo imobiliário de tijolo é quantos imóveis ele tem. No mínimo, para mim, tem que ter 5 imóveis para mim considerar investir nesse fundo imobiliário, tá bom? Então, para mim, Daniel, 5 imóveis é o mínimo que um fundo imobiliário de tijolo tem que ter para mim considerar investir. Então, o primeiro indicador é a quantidade de ativos que esse fundo imobiliário tem. Daniel, e o porquê você precisa ter no mínimo 5 imóveis? Porque caso ocorra algum acidente, algum imóvel, e ele precisa ser desocupado, eu tenha outros imóveis que irá me gerar renda, tá? Considere como você tem uma casa de aluguel e o seu inquilino saia de lá, você não tem mais aquela renda até você tiver um outro inquilino. Com o fundo imobiliário, a mesma coisa. Se ele tiver um inquilino ocupando um prédio ou um galpão logístico ou algum imóvel dele e ele tem apenas um e esse inquilino decida sair, eu vou ficar sem renda. Então, não tenho previsibilidade de renda. Então, o primeiro indicador que eu levo muito a sério é quantos imóveis esse fundo imobiliário tem. O segundo é quantos inquilinos esse fundo imobiliário tem, levando pelo mesmo pensamento. Caso eu tenha apenas um inquilino, que seria um monoinquilino, caso ele decida sair, eu também vou ficar sem previsibilidade de renda. Então, tem que ter no mínimo 5 inquilinos também. O outro é a qualificação dos imóveis, tá? Dentro dos fundos imobiliários, eles têm uma avaliação que vai de AAA até AD. Os imóveis AA, que são os melhores imóveis, tá? Que são imóveis muito procurados. Para mim, no mínimo, tem que ter imóveis no nível B. Então, são bons imóveis ali, próximo de AA, com uma boa estrutura, que são bem localizados, que são bons imóveis. E qualquer inquilino que, caso queira alugar, não irá pensar uma ou duas vezes. São muito bons empreendimentos, são bons galpões logísticos, são bons prédios. Então, a qualificação dos imóveis, para mim, também é muito importante.
O próximo é diversificação geográfica. Para mim tem que ter no mínimo em 2 estados, tá bom? Então, como aconteceu no Rio Grande do Sul nesse ano, põe aqui o fundo imobiliário só teria imóveis naquelas áreas que sofreram. Então eu também não teria previsibilidade de renda. Então tem que ter no mínimo para mim em 2 estados, para que eu fique diversificado ali geograficamente e o que acontecer num estado não irá prejudicar totalmente a renda que eu tenho desse fundo imobiliário. O próximo indicador é a quantidade de cotista. Para mim, cotistas são as pessoas que investem, são investidores que têm aquele fundo imobiliário na carteira. Para mim, no mínimo, tem que ter 30 mil cotistas, tá? Porque eu não estou sozinho analisando esse fundo imobiliário e sabendo que esse fundo imobiliário é bom. Tem outras pessoas, tem investidores, tem outros fundos, tem outros gestores, tem pessoas mais experientes que eu no mercado que tem esse fundo imobiliário, tá? Então, no mínimo para mim, a quantidade de cotistas tem que ser 30 mil cotistas. Dividendo dos últimos 12 meses, que é o rendimento que esse fundo imobiliário pagou nos últimos 12 meses. Para mim tem que ser no mínimo 7,5% de dividend yield dos últimos 12 meses, tá bom? Então, nesse pensamento aí, tem que ter esse 7,5%. Isso é o mínimo aceitável para que eu consiga e para que eu tenha vontade de investir nesses fundos imobiliários. Patrimônio líquido é o caixa do fundo imobiliário, tá? O caixa do fundo imobiliário, para mim, tem que ser no mínimo 500 milhões, tá? Para que eu também pense em investir nesse fundo imobiliário. Bom, você está marcando aí esses indicadores que eu pessoalmente uso. Caso você está gostando desse vídeo, não se esqueça, se inscreve aqui no canal, ative o sininho, dá aquele like, porque eu estou te ensinando o que as pessoas cobram para te ensinar. Estou falando os principais indicadores que a maioria dos investidores usam para analisar os fundos imobiliários. Então, se inscreve aqui e deixa aí nos comentários se você está gostando, se você usa alguns indicadores que eu estou dizendo para você aqui. Bom, vamos continuar. Dividendos recorrentes é o próximo indicador que eu uso. O fundo imobiliário ele tem que pagar para mim no mínimo 3 anos de dividendos recorrentes, tá bom? Então, 2024, de 2021 para cá, de 2021 ali no mês 6 para cá, ele tem que ter pago no mínimo todos os meses, tá? O ideal seria 5 meses, 5 anos, para que você consiga ter uma previsibilidade melhor dos dividendos desse fundo. Principalmente nessa pandemia que a gente passou há um tempo atrás, muitos fundos pararam de pagar, tá? Então a gente tem que ter essa noção também que crises acontecem e ninguém está esperando. Teve vários fundos imobiliários que continuaram pagando os seus dividendos sem problema nenhum. Então, os dividendos recorrentes para mim também é muito importante. O próximo indicador é a evolução de patrimônio, tá? O fundo imobiliário, ele tem que ter um patrimônio que ele vai evoluindo a cada ano, cada mês que passa, tá? Então, tem que ser uma evolução constante para mim. Ou ele tem que se manter num patrimônio que vai subindo aos poucos, mas sobe, que não seja o mesmo patrimônio do início do fundo imobiliário, tá? Isso para mim é muito importante porque faz eu entender que a gestão ela está sabendo trabalhar e está evoluindo o seu patrimônio ao longo do tempo, tá bom? Isso é muito importante para você que está no início, porque você precisa de um fundo imobiliário com previsibilidade para que você não fique preocupado. Então, se o patrimônio ele tem evolução, significa que a gestão está fazendo um bom trabalho. O próximo indicador é a vacância. Bom, a vacância é muito importante porque, vou te dar um exemplo. Põe aqui você tem 10 imóveis, tá bom? Um está totalmente não está alugado, tá? Totalmente vazio, tá? Então você tem uma perca na sua renda de 10%. Então, para mim, o fundo imobiliário ele tem que ter no mínimo, no máximo 10% de vacância. Não é mínimo, é 10% o máximo de vacância que eu aceito para investir nesse fundo imobiliário, tá bom? Então, uma baixa vacância significa que os seus rendimentos estão previsíveis, tá? Que não está sendo muito afetado aí. Põe aqui um fundo imobiliário, se ele tiver 10% de vacância dos seus imóveis, ele está com 10%, ele está pagando 10% a menos do que ele poderia te pagar de rendimento e de dividendos todos os meses. Bom, estamos chegando ao fim aqui, mas vamos lá. É muito importante o fundo imobiliário,
ele dá relatórios todos os meses, tá? Levando para vocês as informações, comentário do gestor, as contas atualizando para vocês, vendo da onde que veio o dinheiro, tudo certinho. Então eu preciso de um relatório claro, tá? Bom, eu vou trazer para vocês aqui uns dias um relatório analisando tudo certinho, falando o que vocês têm que analisar. É o que eu falei, eu ensino para vocês aqui de graça o que você pagaria num curso aí de 900, R$ 1.000 para aprender. Então, não se esquece de se inscrever aqui, e ativar o sininho e ajudar a gente a crescer e levar esse conhecimento para mais pessoas, tá? Então, o relatório do fundo imobiliário tem que ser muito claro, eu tenho que achar todas as informações que eu preciso muito claramente e muito fácil, tá? Então, preciso de um relatório claro. Esse é um outro indicador que eu uso. O próximo indicador, o penúltimo indicador, é a gestão do fundo imobiliário. Ela precisa ser uma gestão ativa, tá? E não passiva. Por quê? Porque uma gestão passiva, ela somente, por exemplo, se ela paga R$ 1, ela quer manter R$ 1 ali para sempre, tá? Uma gestão ativa não. Pode ser que ela dê uma oscilada para baixo? Pode, mas geralmente eles estão comprando, vendendo imóveis, estão vendo melhores localizações, estão reformando, estão indo atrás de inquilinos, estão buscando o crescimento do fundo imobiliário e, consequentemente, o crescimento dos dividendos também dos seus investidores. Mais um indicador, que é o último que eu vou falar para vocês aqui, a dívida. Caso o fundo imobiliário tenha dívida, ele tem que ter no máximo 1/3 do seu caixa, tá? Então, se ele tem lá 300 mil de caixa, um exemplo, ele tem que ter no máximo de dívida de R$ 100.000, tá? Aí eu aceito investir nesse fundo imobiliário, porque se ele tiver acima, já está chegando ali na metade do caixa, pode ser que ele precise usar o caixa para outra coisa, e a dívida ali, caso ele tenha que ser pago muito rapidamente, ele não vai ter e vai ter que se financiar para pagar a dívida. Então eu preciso de um fundo imobiliário saudável, eu preciso de um fundo imobiliário que ele tenha suas dívidas controladas. Pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado, passei um resumão aqui para vocês. Lógico que eu vou trazer mais análise de fundo imobiliário na prática para vocês aqui. Pode ser que fique um vídeo muito longo, tá? Mas aqui eu estou te ensinando na prática o que você precisa analisar, para você não ficar vendo vídeo e tirando opiniões e investindo em algo que outras pessoas disseram que é bom. Você vai conseguir analisar com esses indicadores aqui, você vai conseguir analisar se o fundo imobiliário é bom ou não. E eu estou falando para vocês o que eu faço, tá? Não estou te vendendo nada, não quero te vender nada, eu quero ensinar para você o que eu gostaria que as pessoas tivessem me ensinado no início, tá? Então, pode ser que você não tenha assistido até o final, mas se você quer assistir até o final, deixa um like aqui, fala, eu assisti até o final, vou começar a aplicar esses indicadores para mim começar a investir meu dinheiro melhor, tá, pessoal? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu vou deixar aqui em cima o meu Instagram, entra em contato comigo, qualquer dúvida eu vou te responder também. Muito obrigado e até o próximo vídeo.